Não faça exercício para emagrecer na menopausa. Se você hoje tem mais de 40 anos, tá com dificuldade de emagrecer, sofre com estômago alto, gases, talvez um intestino preso, vem se exercitando e não vê resultado, falar exatamente o porquê que o exercício ele não é o primeiro caminho a você percorrer se você quiser emagrecer, perder barriga e melhorar a sua saúde na menopausa, e qual é o melhor momento de você aplicá-lo. Eu sei que isso aqui parece um absurdo, mas fica tranquila, tá? Que eu sei que você no final desse vídeo vai ter clareza, vai entender tudo que eu vou te passar aqui. Ao longo dessa semana eu venho conversando com muitas mulheres que entram em contato comigo para saber mais do meu protocolo, e eu meio que converso, né? Eu busco saber o cenário delas. E eu posso te falar que a cada 10 mulheres, 5 falam: Lucas, tô fazendo exercício, tô na academia, tô fazendo pilates, não tá, de uma certa forma, cuidando da alimentação, ou até tá comendo saudável, mas não tá olhando para os aspectos mais importantes nessa questão alimentar e não tá tendo resultado. E para você entender o ponto central desse vídeo, eu vou começar fazendo uma analogia. Vou fazer uma metáfora aqui para você entender de uma forma mais prática e palpável tudo isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Imagina que você passou um mês viajando, tá? E a tua casa ficou literalmente fechada. Só que ela não ficou fechada por completo. Você acabou esquecendo algumas janelas abertas. E obviamente que ao longo de um mês choveu, ventou. Então essa casa ela ficou muito empoeirada, ela ficou muito suja. E aí você volta para ela. Obviamente que você não vai ficar com a casa suja, você vai fazer uma limpeza. E a pergunta é: o que você vai fazer primeiro? Passar vassoura ou passar um pano úmido para tirar a sujeira? Se você falou que vai usar a vassoura, você obviamente está fazendo o que é correto. Porque se você falou, vou passar um pano úmido, você literalmente vai estar fazendo da forma errada. Por quê? Porque se está cheio de sujeira, se está cheio de tá com uma quantidade muito grande, você vai formar um lamaçal. Você sabe disso, né? Eu tenho certeza que você sabe. Então, a coisa mais óbvia dentro desse cenário é, poxa, eu preciso tirar o excesso. É a vassoura. Eu não tenho que jogar água, eu não tenho... Né? Talvez você até fale assim, Lucas, eu vou lavar. Ótimo, mas você não vai passar pano primeiro. E é isso que eu quero te mostrar. Porque quando a gente fala de emagrecimento na menopausa, quando você começa o exercício, você está literalmente começando a passar o pano num ambiente que está sujo. E se você fizer isso, você vai ter muito mais trabalho e você não vai conseguir limpar apenas passando pano. Bom, agora então que você entendeu a lógica da coisa, eu vou te explicar como que o exercício ele pode prejudicar a inflamação do seu corpo, principalmente do seu intestino, quando você não está focando nesse processo de desinflamação. E eu vou te falar nesse vídeo também como que você foca, como que você faz esse processo acontecer de uma forma natural, tá? Mas vamos lá, só pra você entender a questão do exercício, qual é a ação do exercício no nosso corpo? Você vai na academia, ou você faz, enfim, qualquer outra atividade, você tem uma ativação no seu músculo. Então, pegar aqui, ó, você tem uma ativação nesse músculo aqui, tá bom? Isso serve na perna, isso serve em qualquer região do seu corpo, qualquer musculatura que esteja sofrendo ali uma ativação, tá? Se você levanta da cadeira, por exemplo, e senta, levanta e senta, você está ativando o músculo da perna, o músculo do glúteo. Essa ativação, ela libera uma substância inflamatória. Por quê? Porque você está literalmente rompendo fibra. Tá? Então quando você pega aqui um peso e faz isso aqui, eu estou com uma sobrecarga aqui que está, né, dificultando, e meu músculo ele vai ter que fazer força. Obviamente, quanto mais eu faço isso aqui, eu vou rompendo essas fibras. Então eu vou inflamando essas fibras. Essa inflamação gera substâncias. E aí, o que acontece? O corpo, o nosso sistema de defesa, ele identifica que tem um ponto inflamado ali, porque foi liberado substâncias inflamatórias, ele produz substâncias anti-inflamatórias, que vão atuar naquela região e gerar uma recuperação. Só que um corpo saudável, ele tem uma capacidade de produzir bastante substâncias anti-inflamatórias, que vai levar você a ter um benefício além daquela região, em outras regiões também, justamente porque libera-se muito. Agora, quando você está num estado inflamado, você hoje está com sobrepeso, você está com dores no corpo, de repente uma dor no joelho, uma dor na lombar, às vezes você tem uma hérnia de disco, tem uma inflamação na cervical, você está com uma inflamação no intestino, então você tem um estufamento, você tem gases, talvez você possa ter dores abdominais, você não evacua, você não tem energia. Então hoje o teu cenário biológico ele está totalmente comprometido. Dentro de você, como que isso está acontecendo? O seu sistema imunológico ele está literalmente
tentando acabar com essa inflamação. O seu corpo ele está cheio de substâncias inflamatórias que estão ocasionando todos esses sintomas. Dores, mal-estar, estufamento. E esse sistema imunológico está a todo momento produzindo substâncias anti-inflamatórias. Só que ele já está tão cansado que ele não consegue produzir a quantidade necessária. E existem tantas substâncias inflamatórias que não dá conta de resolver o problema. E aí quando você vai lá para a academia, quando você vai lá fazer qualquer tipo de atividade, o que você está fazendo? Você está liberando mais substâncias inflamatórias. Que vai fazer você ficar mais cansada. Que vai fazer você ter mais dores. Que vai fazer você não emagrecer. Vai fazer você ficar mais inchada. Vai fazer você ter mais fome. E aí é o tipo de cenário que você fala, estou me matando no exercício e não vejo o resultado. Às vezes você faz até atividades como, por exemplo, corrida, que tem impacto, e você daqui a pouco tem uma lesão. Uma dor crônica no calcanhar, uma dor crônica no joelho, na canela, que é a canelite, e aí você fica o quê? Impossibilitada de fazer aquela atividade, porque agora você está com uma lesão, um ponto inflamatório. Então, o que eu quis trazer aqui no início, né? Não faça exercício se você quer emagrecer na menopausa, porque não é o exercício que vai literalmente te ajudar a emagrecer. Eu tenho vários pacientes que tiveram um grande resultado. Vou compartilhar aqui na tela com você a Lucilene, 60 anos. Ela teve esse resultado sem fazer exercício. Porque o exercício ele é um complemento. Depois que você já tem a base, o ponto central te ajudando a desinflamar. Porque quando você foca nesse ponto aqui que eu vou te falar em sequência, você vai estar agora aumentando a tua capacidade, você vai estar aumentando a quantidade de substâncias anti-inflamatórias. E isso de uma forma rotineira. E várias vezes ao dia. Então você literalmente vem com... É como se você fosse limpar a casa sozinho, uma casa gigante, você fez besteira, você não sabe. Agora você chama 20 pessoas para te ajudar. Cara, você está trazendo a multidão toda equipada. E vamos limpar essa casa em horas. Acabou. O que você estava levando e levaria dias é em horas. E não importa se você fizer algo de errado ali. Não importa se você não tiver um determinado produto. 20 pessoas vão dar conta de limpar com o que tem. Porque você tem mais braço, você tem mais capacidade ali de resolver o problema. Então o que você precisa fazer? Primeira coisa de tudo, olhar para sua alimentação da forma certa. Não é olhar para sua alimentação de uma forma que, eu estou comendo saudável, eu estou tirando a lactose, eu estou tirando isso, eu estou tirando aquilo. Não. Isso é literalmente, como que eu posso dizer? É como se você tivesse, como que eu posso explicar isso? É como se você estivesse limpando, usando uma vassoura que só tem metade do... Eu esqueci o nome da vassoura, né? Você vai metade. Você vai demorar muito mais. E talvez você nem dê conta de sustentar. São duas coisas que você precisa entender aqui. Uma, eu acredito que você entendeu do exercício. A outra coisa é a alimentação. A alimentação, para você que tem mais de 40 anos, e lembre-se sempre disso, tá, mulher? Eu sempre estou me referindo a um cenário de uma mulher acima dos 40 anos. Uma mulher que está com um desequilíbrio hormonal, e vai ter um desequilíbrio intestinal, e isso vai ser algo natural se não for tratado na raiz. Lucas, como que eu trato na raiz? Olhando a alimentação. Só que essa alimentação, ela tem que ser específica. Porque se eu tenho vamos falar assim, uma coisa inerente da minha idade que está prejudicando a minha saúde intestinal, os meus hormônios, mas eu posso ter o controle de direcionar isso para um ponto positivo e negativo, eu tenho que olhar para isso, que é a alimentação. E quando você come saudável apenas, você não está direcionando para algo positivo. Você está direcionando algo negativo. É negativo, é isso mesmo que você ouviu.
Eu sei que eu sei que pode ser um susto pra você, uma coisa nova, uma coisa absurda talvez, porque seja a primeira vez que você tá assistindo. Mas se você começar a ver mais conteúdos aqui no meu canal, você vai entender cada vez mais sobre esse universo da saúde do intestino em mulheres acima dos 40 anos. A idade, ele é um gatilho. Os hormônios são um gatilho. Mas você determina qual é o rumo que você vai ter. Qual é o rumo que o seu organismo vai ter. A sua saúde vai ter. Porque através de uma alimentação certa, que segue 3 princípios, você consegue mudar toda essa condição inflamatória. A primeira delas é a combinação dos alimentos. Quando você não combina os alimentos da forma correta, você pode ter um estufamento excessivo, dores abdominais, mais problemas intestinais no aspecto de constipação ou processo diarreico. Isso vai variar de cada mulher. Você, com isso, vai gerar uma irritação no intestino. Então, combinar os alimentos é você selecionar aqueles que são os melhores para você. E hoje a gente sabe que tem alimentos saudáveis que não são tão bons assim para um estado inflamado. Como, por exemplo, feijão, brócolis, couve-flor, repolho, alho, cebola, algumas frutas. E, obviamente, que isso é muito individual. Tem mulheres que comem feijão e sentem bem, tem outras que não. No estado inflamado, você vai responder assim, mas se o teu intestino estiver saudável, você responde de outro jeito. Ou seja, isso é muito individual e exige um determinado atenção, um autocuidado, uma autoobservação. Mas só para você entender que não é só comer saudável. Existe uma combinação certa. O outro ponto é a quantidade. O seu corpo, ele precisa estar recebendo uma determinada quantidade nutricional, uma determinada quantidade calórica para conseguir ter o desempenho energético. E se você quer emagrecer, principalmente, essa quantidade precisa estar direcionada para o teu emagrecimento. Não é comer muito pouco e nem é restringir. É comer com precisão. É igual o seu salário. Se você hoje não soubesse o quanto você iria ganhar no final do mês, a sua vida seria imprevisível, a sua vida financeira. Logo, você não poderia viver do jeito que você vive. Você não poderia ter se comprometer com determinadas coisas. Por quê? Você não sabe quando você vai ganhar. E aí imagina como seria a sua vida. Já imaginou? Pois é. É assim que vive o teu corpo. Ele não sabe o dia de amanhã, ele não sabe se você vai fornecer as coisas para ele, porque você não controla. E quando eu falo de controle, é precisão. Pesar os alimentos. Imagina se você não controlasse o teu dinheiro. Se você literalmente não tivesse o direcionamento para cada parte do dinheiro que você recebe no início do mês, como seria? Vamos supor, você recebeu o salário, você está cheio de vontade de ir no shopping comprar uma roupa. Ou você recebeu o dinheiro, você está no shopping, você viu cheio de vontade de comprar essa bolsa, isso aqui. Você não pode comprar, talvez naquele momento, porque você tem compromissos a se fazer. Mas imagine se você compra. Como muitas pessoas fazem. Às vezes deixa de pagar a conta de luz para comprar alguma outra coisa. Cara, a vida financeira fica no buraco. Mas, se você é uma mulher consciente, você tem essa responsabilidade de direcionar o dinheiro. Isso é controle. Por que você não faz isso na sua alimentação? Porque você não foi ensinada isso. Mas agora você está tendo uma informação, um conhecimento que é extremamente plausível e que, se você for sagaz, você vai começar a olhar para isso, porque isso é extremamente importante. E por fim, você precisa de uma rotina alimentar. O que é uma rotina alimentar, Lucas? Todos os dias eu preciso fornecer aquilo para o meu corpo. Eu preciso estar me alimentando de uma forma correta, que vai seguir as combinações, a quantidade, mas que vai estar me nutrindo do início ao final do dia. O seu trabalho, você vai todo dia? Provavelmente você vai falar assim, claro. Você trabalha no horário que você tem que trabalhar, então se você tem que entrar 8 e sair 16 horas, 18 horas, você faz isso? Acredito que sim. Agora imagina se não fosse assim. Imagina se você literalmente desse na telha e falasse assim, agora quem manda sou eu vou trabalhar quando eu quero. E quando eu for, eu vou ficar o tempo que eu quiser. Como que seria? Seria mandado embora rapidamente, né? Pois é. É isso que acontece com a tua alimentação. Você come quando quer, você come quando tem fome, você come quando tem desejo. Ou seja, o teu corpo é uma empresa, teu corpo é uma instituição que precisa de nutrientes e ele só recebe quando você acha que você quer.
E aí, às vezes, você traz uma multidão de coisa para ele, passou lá 6, 7, 8 horas sem comer nada, sem fornecer nada, e daqui a pouco, uma multidão de coisa. Não dá certo. Então, assim como o seu trabalho, a sua alimentação ela precisa seguir essa regra. Eu preciso me alimentar desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E aí, quando você faz essa sequência alimentar, vamos falar aqui 5 refeições, café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, de uma forma controlada para garantir que você não engorde e combinando os alimentos para potencializar a nutrição, você se torna uma máquina de substâncias anti-inflamatórias, antioxidante, antibacteriana, antifúngica. Só para você ter uma noção, dentro do primeiro bloco, né, a primeira fase do meu protocolo, como o objetivo é eliminar as bactérias ruins, a estratégia toda é em função disso. As minhas pacientes, elas começam um dia tomando um shot antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório. Aí elas vão para o café da manhã delas, depois elas fazem um lanche da manhã, depois um almoço, depois um lanche da tarde. Antes do jantar, elas tomam um segundo shot, que tem um efeito no sistema imunológico, que está completamente ruim, lembra que eu falei para você? Então eu reforço esse sistema imunológico e ela vem com a última refeição do dia. Isso aqui, todos os dias, é uma bomba positiva para o intestino. E aí sim, quando isso está implementado, o exercício ele vai ser positivo para você. Porque o ambiente, aquela estrutura que estava completamente desorganizada, alterada, ela já está tendo mais condições positivas para mudar. Então, quando o exercício vem e produz ali aquela substância inflamatória, que antes o corpo ele não estava sabendo lidar, agora eu tenho muita substância anti-inflamatória que está literalmente limpando, regenerando, desinflamando todo o corpo. E aí o exercício, ele me ajuda na liberação das substâncias anti-inflamatórias. Aí sim. Agora, se eu não estou olhando para essa alimentação correta, que segue esses princípios que eu estou falando para você aqui, você não consegue performar. Você não consegue ter resultado. Pelo contrário, você consegue só piorar o teu quadro. Então, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou liberar a primeira etapa, o cardápio da primeira etapa do meu protocolo, que vai ter literalmente essas 3 coisas para você. Combinação dos alimentos, as quantidades certas que você tem que comer e a rotina alimentar que você tem que seguir, que você vai ter acesso justamente a esses elementos que eu te falei aqui. Com alimentos simples que você já tem em casa, com toda a orientação que você precisa para começar a desinflamar. E aplicando esse cardápio, em 15 dias você já consegue eliminar até 4 quilos, acabar com o estômago alto, gases, intestino preso, melhorar a tua energia, a tua disposição. Isso aqui é o primeiro passo. E você vai ter a possibilidade de ter acesso a isso num valor bem simbólico para você ter o mínimo de comprometimento. Então, se fez sentido para você, vai lá, adquira, começa a colocar em prática, porque você não vai se arrepender. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque toda semana eu estou aqui compartilhando conteúdos que vão te ajudar a emagrecer, perder a barriga através da saúde do seu intestino, tá bom? Mulher, te vejo no próximo vídeo.